Amigos queridos, buscamos Jesus em nossas vidas, amado Mestre, Divino Médico das nossas almas. Queremos estar na vibração do Seu Evangelho, Senhor. Para isso, nos reunimos em Seu nome, buscando-te a presença, sentindo a manifestação das suas vibrações amorosas, através dos mensageiros do seu amor na terra, que vieram ter conosco nesta manhã, a derramarem sobre todos nós as sublimes vibrações do amor. Aqui estamos, Senhor, na condição de eternos aprendizes do seu amor, na condição de mínimos trabalhadores da vossa seara, fortalecendo-nos neste encontro de luz, entrelaçando os nossos sentimentos fraternos, para que possamos alcançar as faixas sublimes das sintonias do bem e da verdade. Que o nosso dia seja de muito trabalho, de grandes transformações, de empenho contínuo na nossa evangelização. Aqui estamos, Senhor, em Seu nome. Ensina-nos a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na terra seja pautada no trabalho do bem constante. Assim, amoráveis benfeitores responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Não coloqueis a candeia sob o alqueire. A luz da verdade sempre transparece. E Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico. Por isso ele veio para nós, a humanidade da terra, que não somos sãos, porque trazemos ainda graves imperfeições. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolação. Se dirigia aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver. E não se dirigia aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Estes eram os resistentes à mensagem de Jesus à época. Dia viria que esses mesmos que rejeitaram as boas novas do reino de Deus estariam também sensibilizados para as novas mensagens de Jesus num tempo de maturidade daqueles espíritos. E por isso Jesus enviaria outros prepostos, outros dos seus representantes, para sensibilizar aqueles corações endurecidos. Enquanto isso, para aqueles da humanidade que já estavam receptivos à mensagem de Jesus, ele trouxe um roteiro que nós chamamos terapêutica, a terapêutica do Evangelho. Qual a terapêutica do Evangelho? Como que o Evangelho de Jesus me trata, me cura, se observado e vivenciado? Então nós trouxemos uma mensagem que está também no Livro da Esperança, que chama Ante o Divino Médico. Ele, porém, ouvindo, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes.
Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas, espíritos enfermos de muitos séculos. Então vamos entender, a gente já tem falado já há vários dias, quais são as enfermidades da alma, quais são as patologias do espírito, que quando chegam no corpo físico, já é uma fase de drenagem daquilo que esteve armazenado em nosso perispírito secularmente. Então, as doenças graves que trazemos, que já são físicas, um dia tiveram uma matriz de desorganização energética do perispírito pelas ações contrárias às leis divinas que armazenamos. Mas, quando armazenamos transgressões, mas ainda não sentimos nenhum tormento por isso, nenhum remorso por isso, nenhum arrependimento por isso, nós não estamos prontos para esta terapêutica de Jesus. Estamos só sendo conduzidos pela força da lei que está na nossa consciência. Estes que Jesus disse, olha, os pobres, os estropiados, os cegos que querem ver, a estes eu me dirijo, porque estão prontos para receber a terapêutica do Evangelho, para que estes de nós chegássemos à condição de pobres e caídos, nós precisamos ter passado por expiações sobre as nossas faltas. Sem passar por esse processo de provas e expiações, a grande maioria da humanidade não acorda para a reparação e para o ajuste com a lei, não acorda. Porque o que Jesus vai nos indicar é uma ação construtora. Ele vai nos indicar um projeto de trabalho para cada um de nós, que é a terapêutica do espírito, que a gente vai ver nessa lição. Então, mostra, carregando débitos e inibições, contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. Falamos isso nas nossas preces. Mas será que, ao elegê-lo como médico das nossas almas, nós estamos prontos para seguir a conduta que Jesus prescreveu para nós, chamado Evangelho? Então, uma coisa é eu identificar e reverenciar, outra coisa é eu seguir a conduta. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. Então, Jesus dispõe de um receituário. Esse receituário para nós, os espíritos enfermos, é como o paciente que vai curar o corpo. Ele pode seguir a conduta médica ou não. E às vezes dizer, eu fui naquele médico que é tão competente, mas se eu não seguir a prescrição, eu não vou me curar, embora o médico seja competente. Então é importante, às vezes a pessoa fala, eu frequentei o espiritismo. Frequentou, mas submeteu-se à terapêutica do espírito, né? Isso é muito difícil. Então, são as nossas resistências, né? Basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho as receitas dos males que nos acometem. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. São claras, concisas, certeiras, assertivas, com objetivo claríssimo do que precisamos fazer. Então, por exemplo, uma das grandes enfermidades da alma é o egoísmo. Porque o egoísmo é um primitivismo nosso ligado ao instinto de conservação, preservação da espécie.
Ora, já estamos na fase adulta, no 3º milênio, e nós ainda estamos com posturas egoístas dos primórdios da formação do homem na Terra, que são bilhões e bilhões de anos. O egoísmo é o remanescente primitivo nosso. Mas as leis divinas, através da reencarnação, vêm nos sensibilizando para sairmos de nós mesmos. Mas o espírito, para sair do egoísmo, ele precisa ter construções, senão ele não sai do egoísmo. Não basta ele saber que o outro precisa dele, que seus filhos precisam dele, que seu marido, sua esposa precisam dele. Não basta ele saber, ele precisa ter o que doar. Esse é o grande segredo de vencer o egoísmo. Só vence o egoísmo quem tem o que doar. Quem não tem, suga, porque ainda está depauperado de recursos, suga, quer reter tudo que recebe. Então, a lei divina, o primeiro passo da reencarnação é sempre para vencer isso. Para isso, nós temos que ter obras, ações no bem constante. Então, você não tira uma pessoa do egoísmo sugerindo coisas para ela dar de si. Ela não tem. Ela tem que trabalhar no bem de forma objetiva e clara, para movimentar uma energia que está estagnada, está parada. E esse trabalho, amigos queridos, começa na ação concreta, comportamento. Não é um trabalho intelectual. É o trabalho ação corporal, fazer coisas para movimentar a energia estagnada. Aí sim, nas perturbações do egoísmo, a terapêutica de Jesus. Faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Sabe há quanto tempo a gente conhece essa frase? Desde o ano 0 da era cristã, quando Jesus veio. E nós já passamos por séculos e séculos em tantas religiões, em todas as religiões, até as religiões ainda não cristãs, preconizam que devamos fazer aos outros o que desejas que os outros nos façam. Mas como essa terapêutica ainda não é clara para nós, o que acontece? Nós vamos reencarnar numa família, numa injunção reencarnatória, onde aqueles que estão conosco vão precisar ser cuidados por nós, de verdade. Às vezes até doentes reencarnam enfermos da mente, enfermos do corpo, para que a gente possa começar a aprender a ter ações de cuidar, de amparar, de socorrer, de compreender, de perdoar e de seguir com aquele. Essa é a terapêutica do Evangelho aos males que nos acometem. Então, depois do egoísmo, em segundo lugar, o Emmanuel coloca, porque é uma ordem de grande importância. Outro remanescente nosso, bem primitivo, que a gente poderia dizer que é mais próprio de uma reação do animal feroz do que do ser humano inteligente, é a cólera. Muitas pessoas sofrem desse tormento de serem desde a leve irritabilidade constante, dos arroubos reativos, da raiva nas suas graves expressões, até a cólera. É um espectro de manifestação da raiva que vai da irritabilidade à cólera máxima. São ainda expressões remanescentes primitivas. Por que eu reajo com cólera? Porque eu quero destruir com a minha raiva. Porque, de novo, eu não tenho obras com que me sustentar. Então, não tendo obras, não tendo aquisição de sentimentos e valores, que por obras estamos entendendo isso, aquisição de sentimentos e valores, não tendo, eu vou explodir ou implodir, porque hoje a cólera implosiva
ela tem sido motivo de fator desencadeante de doenças que estamos armazenando no perispírito. E com esse fluxo de raiva, de cólera, de intempestividade e manifesta e contida, é como se nós tomássemos um corrosivo altamente destruidor, um veneno. Todos os dias nos envenenamos pela nossa irritabilidade. Às vezes nem manifestamos para o outro, mas internamente não há uma célula que consegue se manter inatingida por esse fluxo pernicioso. Olha que grave, amigos. Jesus veio para nós que temos essas patologias. Então, a cólera, ela é uma reação de intolerância absoluta. Total intolerância. Não suportar. Por que eu não suporto? Porque eu não tenho nada para contribuir com aquele que me provoca, com aquele que me contraria. O que eu tenho para dar? Nada. Então, como um bichinho, reage na ferocidade. O que diz Jesus? Na cólera, nas convulsões de cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Parece simples ser paciência, né, amigos? Mas para eu ter paciência, eu tive que construir muitos sentimentos. Suportar, tolerar, respeitar, entender, compreender, ser indulgente. Depois vem a paciência. Nos acessos de revolta, aqui a revolta aparece como uma manifestação do orgulho, né? A pessoa não tolera não ser obedecido, por exemplo. Não tolera que não cumpram as suas determinações. E essa revolta é a indignação de não compreendermos as leis que nos regem. Na revolta, humilha-te e serás exaltado. Nós temos falado sempre que o Evangelho nos mostra que a base estrutural de qualquer sentimento, qualquer valor que se iniciará em nós, a humildade é a base. O que é a humildade? A humildade não é menos-valia, não é achar-se pequeno ou grande. A humildade não é uma subserviência, embora a subserviência seja importante para nós. A humildade é o espírito saber a sua dimensão real, quem realmente nós somos. Isso é a verdadeira humildade. Não é aquele que quando você sugere uma tarefa, ele diz, mas eu sou tão pequeno, eu nada sei sobre isso. Não é isso que é a humildade. A humildade é quando você outorga uma responsabilidade e a pessoa, imbuída da sua motivação, ela disse, olha, eu não sei, mas eu posso aprender e você pode me ensinar, eu vou realizar. E a pessoa docilmente vai se entregando àquela proposta. Na paranoia da vaidade, Jesus disse, qual é o remédio? Não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança, porque é ainda a humildade. A simplicidade é a dimensão real que nós temos, nem mais nem menos, nosso tamanho real. E na paralisia do espírito por falta de virtude, se aspiras a ser o maior, ser no mundo o servo de todos. Nós temos muitos enganos sobre nós mesmos, né? Inclusive de quem somos, como somos, e isso faz com que a gente possa ter vários enganos, que é a falsa virtude. Então, ser o servo de todos, aquele que mais está para servir do que para ser servido, movimenta a paralisia do espírito. Porque quantas pessoas nos chegam que a gente percebe? A pessoa está naquele campo de delírios, ilusões, porque não tem nada concreto.
Nada concreto, nem hábitos estabelecidos de higiene corporal não tem. Nada de concreto. Então aquele espírito está na paralisia. Ele tem um torpor consciencial, porque ele está na falsa crença de que pensa ser aquilo que não é. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Quando a gente chega no mundo espiritual com altas transgressões, com graves inimigos e com muito remorso, a gente pede aos espíritos superiores que nos socorram do tormento que arrastamos. E a terapêutica que Jesus preconiza para nós é amar os nossos inimigos. Como? Reencarnando com os mesmos a quem você feriu, para que desta vez façamos diferente. Olha que maravilha de oportunidade, não é castigo, não é privação. Nós estamos diante daqueles com os quais precisamos nos reconciliar. Outra doença do espírito, nos delírios da ignorância, aprende com a verdade te libertará. Muitas vezes, amigos, estamos olhando o mundo pautado em falsas crenças, com total distorção da realidade. Porque o alimento perene do Espírito que traz o Evangelho não é a nossa fonte de busca. Se nós não buscamos nessa fonte do Evangelho, tudo o que nós interpretarmos sobre a realidade pode ser um grave engano. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Porque a terapêutica de Jesus no perdão aqui, né, já mostrando o perdão, os que provocam, os desafetos, que esse outro bloco aqui da lição, esse bloco do perdão, começa no ódio, amo os inimigos, na ignorância, a verdade que nos liberta, nas ofensas recebidas, o perdão, nas provocações alheias, nas violências do outro para conosco, orar pelos nossos inimigos. Essa é a terapêutica, esse é outro bloco de terapêutica, né? Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. As pessoas perguntam, qual é o caminho? O caminho é Jesus. Para que eu possa seguir Jesus, a exemplo do que ele nos trouxe, eu preciso negar a mim mesmo, ou seja, estar mais para o próximo do que egoisticamente para mim, tomar a minha cruz, que é o roteiro iluminativo que eu trouxe, chamado planejamento reencarnatório, e essa cruz ela é proporcional à condição de suportar que temos, à condição de recursos morais que já temos, à condição de oportunidades que receberemos e dos talentos a serem multiplicados. Então, a nossa cruz, esse simbolismo, o que é a minha cruz? A minha cruz não é alguém, não é o filho, a esposa, o marido, o patrão. A cruz não é o outro, a cruz é o ônus, é o peso das minhas iniquidades, que eu trouxe para resolver num roteiro chamado planejamento reencarnatório, que, se observado e vivenciado, nos libertará para sempre daquela dificuldade. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os sãos que gozam de saúde os que precisam de médico. Quem eram os sãos à época de Jesus? Jesus. E alguns dos seus precursores. Alguns dos seus precursores que vieram em todas as épocas da humanidade anunciar a chegada do reino de Deus.
através do grande Messias para a humanidade da Terra. Então, os sãos são os espíritos limpos de imperfeições pertinentes a esse planeta. Esses são os sãos. Eles não têm o que se curar, porque já estão curados. O que é um espírito são? Um espírito evangelizado. Dentro da circunstância reencarnatória do planeta Terra, há espíritos, como Chico, por exemplo, que era um espírito são, um espírito iluminado, mas que trazia o corpo com enfermidades, que são circunstâncias do momento evolutivo do planeta. E porque preciosíssimo nas suas questões de ajuste com as leis, quis trazer questões muito antigas para ainda serem resolvidas. E mais do que isto, como que um espírito verdadeiramente humilde poderia se apresentar para nós sem nenhum problema físico e de nenhuma natureza. Para quem é humilde não suportaria, porque ficaríamos parecendo distantes. Então, o Chico, ele se iguala a todos. Ele via a pobreza material, que não era pobreza, era só simplicidade, era ter o estritamente necessário. Ele tem muitos problemas com as pessoas que não o compreenderiam. Ele tinha várias enfermidades, mas já ao quebrado e no fim da existência, quando questionado, se dizia um espírito feliz, sempre sorrindo, sempre feliz, alegre, confiante. Então esse é um exemplo de que nem toda enfermidade física quer dizer que o espírito está enfermo, quando se está no patamar de um Chico Xavier. Não é o caso de todos nós outros, a humanidade da Terra. Porque nós estamos na categoria de espíritos imperfeitos, está lá no livro dos espíritos. Imperfeitos. Em nós, amigos, ainda nem prevalece o bem, prevalecer o bem. Olha só. Então, sim, somos espíritos enfermos, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Nós estamos matriculados em instituições espirituais de tratamento. Nós estamos matriculados. Agora, não posso dizer se frequentamos. Porque no livro O Mundo Maior, de André Luiz, ele mostra que são regiões onde estamos matriculados em escolas de educação do espírito. Mas que a nossa frequência nesses institutos é mínima. Vez ou outra comparecemos nas aulas onde estamos matriculados. E isso se deve à nossa falta de sintonia, porque se ao adormecermos nós levamos conosco a proposta da sintonia, de estarmos sendo amparados por essas grandiosas escolas de educação do espírito, nós voltaríamos no amanhecer instrumentalizados de recursos para saber o que fazer conosco mesmo. Então, para nós encerrarmos essas gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações, mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Isso acontece com os médicos da Terra, com qualquer terapêutica. Os médicos perguntam, então, mas você tomou como estava prescrito, fez tal coisa? Ah, mais ou menos. Fiz um tempo, depois larguei, depois... É assim que nós nos comportamos com a terapêutica do espírito, né? Então,
vamos refletir sobre nós mesmos, amigos queridos, para entender, primeiro, destas patologias, quais as mais proeminentes em nós, que é disso que nós temos falado. Tendo elegido, olha, minha característica principal é a cólera, ou é o egoísmo, ou é a ausência do perdão, ou é a vingança, ou é a mágoa, tendo identificado, buscar o que o Evangelho de Jesus indica de ações, não de contemplações e beatitudes, de ações modificadoras íntimas nossas. Aí nós estamos a caminho da cura do espírito. E quando estamos a caminho da nossa cura pessoal, os grilhões, as algemas arquisseculares que trazemos de associações mentais com espíritos enfermos, que se conjugam conosco para ações terríveis, vão se rompendo. A nossa sintonia se modifica e os pretensos inimigos desencarnados não encontram em nós, o nosso pensamento, guarida para ali se instalarem. E o processo de autodesobsessão se inicia então. Eu rompo com isto pela minha sintonia, pelas propostas de vida, pelos nossos objetivos e por aquilo que nós estamos fazendo por nós mesmos. Então vamos fazer a prece e encerrar. Deus, nosso Pai amantíssimo, que nos cria incessantemente para o bem e para a verdade, que nos conduz pelo fluxo divino de leis que estão inoculadas no nosso íntimo, para que nunca nos falte a sua presença divina. Jesus, divino médico das nossas almas, que oferece para a humanidade a terapêutica do Espírito, o campo de iluminação das consciências, as obras divinas da caridade, para serem construídas no íntimo do nosso ser. Felizes, Senhor, pela vossa presença em nossas vidas, e na condição de eternos pedintes do seu amor, buscamos-te a presença uma vez mais, para suplicar em favor da humanidade da terra, pelos nossos irmãos em conflitos de guerra, pelos corações indiferentes à dor do próximo, e em favor, Senhor, de todos aqueles registrados em nosso caderno de vibrações. Que os nossos lares sejam abençoados pela visita amiga dos benfeitores espirituais. Que as nossas ações sejam constantes e que, ainda que titubeantes e vacilantes, possamos nos erguer e seguir servindo. Servir amando, servir perdoando, servir compreendendo, para que sejamos dignos e úteis onde quer que estejamos. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre.